pessoal do Ditadura em Prosa. Eu sou a professora Társila, sou doutoranda em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Meu objeto de pesquisa é o ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda. E por conta disso eu vim aqui hoje comentar um pouquinho com vocês a respeito do governo dele na Guanabara e a relação que ele tem com a ditadura civil-militar a partir de 1964. O que eu venho pesquisando sobre o Carlos Lacerda é a atuação dele e a construção do seu pensamento político, das suas estratégias de atuação nos cargos que ele ocupou, no caso de deputado federal, o próprio governo da Guanabara, e principalmente focando, na ideia de democracia que ele passa, nos valores que ele apresenta como fundamentais aí à sociedade brasileira. O que significou, o governo do Carlos Lacerda no governo da Guanabara? Significou, em primeiro lugar, uma oportunidade para ele, que já vinha se colocando como uma possível solução para os problemas do Brasil. O objetivo maior na carreira política do Lacerda era chegar à presidência da República. E ele vem construindo uma carreira, uma fama, vamos dizer assim, dotado de toda a relação carismática que ele tinha, principalmente nos setores da classe média, o papel de liderança que ele assume no partido que ele era afiliado, a União Democrática Nacional, UDN. Ele foi construindo uma imagem de pessoa que realmente poderia ser providencial para os problemas políticos do Brasil. Que problemas? Os problemas também que ele visualizava, que ele vai citar a herança, principalmente do governo de Getúlio Vargas. Qualquer semelhança, qualquer aproximação com Vargas era uma emergência em ser evitado. Qualquer relação que pudesse lembrar o comunismo, que ele pudesse julgar como comunista, deveria também ser veementemente combatido. Então, ele se coloca como a pessoa possível para resolver, para banir da política brasileira esses resquícios, e estabelecer o que ele vai chamar de uma democracia verdadeira. Então, dentre tantos pontos de vista que ele coloca, dentre tantos discursos que ele faz, dentre todas as ações, estratégias políticas que ele se utiliza, a gente vai conseguindo mapear o que seria essa democracia verdadeira. Para ele, essa democracia verdadeira seria um Estado eficiente, um Estado que fosse capaz de guiar um povo ainda em estado de imaturidade política para poder exercer a democracia, uma política que tivesse como principal base a moralidade, sendo essa moralidade os ensinamentos cristãos. Então, o Lacerda ele se coloca como uma pessoa que defende uma democracia baseada nos princípios cristãos e com a característica de ser ágil, de ser prático. Ele associa muito a eficiência de um governo pela quantidade de coisas que faz. Por isso que a gente vai perceber dois posicionamentos que normalmente a historiografia veio trazendo sobre Lacerda. O primeiro ponto, o primeiro conhecimento que a gente tem do Lacerda é um jornalista político influente, de uma oratória inflamável, de um talento retórico, que atuou aí nos meios de comunicação de massa, teve um papel super importante em todas as etapas, desse processo democrático de 45 a 64, e um papel de liderança, um papel de influência no processo que levou ao golpe de 64, que na sua perspectiva, o golpe de 64 tiraria João Goulart do poder com o objetivo de afastar a ameaça comunista e permitir que viessem as eleições de 65 em que ele seria o candidato, baseado no seu sucesso no governo da Guanabara pela quantidade de obras que ele fez, poderia ser eleito
e aí ele conseguiria estabelecer o seu ideal de governo. O que na verdade não aconteceu, né? A gente sabe que ele ajudou a colocar no poder um regime ditatorial, do qual ele sempre criticou, pelo menos nos seus discursos, e que mais tarde ele foi cassado, ele foi impedido de ter os seus direitos políticos por conta desse próprio regime, né? Então nós temos muitas coisas para avaliar, para pensar sobre a relação, né, de Carlos Lacerda com a política brasileira, com o seu papel no estado, na cidade do Rio de Janeiro e com as consequências aí da ditadura civil-militar. Foi um prazer colaborar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.